Olá, começa agora o programa Fala Mais, seja muito bem-vindo, eu sou Guilherme Reginato e aqui nós falamos de pessoas, sim, o meu e o seu comportamentos revelados, expostos no ar aqui no programa Fala Mais. Afinal de contas, se o assunto é bom, fala mais, a gente chega para você no oferecimento do Ponto das Embalagens, da minha amiga Adriana, ela que é casada com o Denis, um casal maravilhoso. E olha, meu recado hoje é para você que é confeiteira, que tem um pequeno negócio ou vai fazer um evento, festa ou uma comemoração especial. Na loja Ponto das Embalagens, você encontra tudo em embalagens e descartáveis em geral, do simples ao mais sofisticado. Ponto das Embalagens trabalha com marcas reconhecidas, sempre de olho nas últimas novidades. Então, vem pro Ponto das Embalagens e dê um toque profissional nas suas criações. Localização: Avenida Oscar Barcelos, anexo ao RG Business, bem no centro de Rio do Sul. Siga no Instagram o @pontodasembalagem.f e fique por dentro dos nossos lançamentos. E, se precisar, chama no WhatsApp 47 3521 6850, 47 3521 6850. E eu sempre tenho o prazer de ter ao meu lado como host desse podcast a minha esposa. Grazi, seja bem-vinda. Olá, é um prazer estar aqui novamente com o programa Fala Mais. Hoje estamos aqui com uma participação especial. Nós estamos aqui com o seu Ézio Ricardo, um homem que é conhecido, muito conhecido na nossa cidade, toda a região aqui do Alto Vale. Ele que é empreendedor, que é instrutor, que é palestrante, que é um homem referência na comunicação e oratória. Seja bem-vindo, seu Ézio. Muito obrigado, Grazi. É um prazer estar aqui, Guilherme. Olha que honra estar participando desse teu podcast. Honra é minha, seu Ézio. Eu sou teu seguidor há muito tempo e estou muito feliz. Quando você me convidou, eu falei para minha esposa, todo entusiasmado. Nossa, um casal que eu gosto, que eu admiro. É um podcast que eu já acompanho a sua trajetória desde quando você morava fora do Brasil e houve umas coincidências na sua vida e que te trouxeram até aqui, né? E eu acho muito bacana a sua história, também tenho a minha história, é um prazer relatar para vocês. Olha, a gente já havia, desde o início do programa podcast, a gente havia desenhado que nós gostaríamos de ter a honra de ter você hoje aqui participando conosco desse podcast. Por quê, seu Ézio? Porque pouca gente sabe, mas o senhor foi o meu primeiro mestre de comunicação e oratória. E eu vou ficar aqui emocionado, arrepiado, porque foi algo marcante para mim. Eu lembro que quando eu entrei na RBA TV, e eu conversava muito com o seu Rubens, com a Nani, que são os proprietários da emissora, e eles comentavam, né? Olha, é importante fazer um curso de oratória para desenvolver a tua comunicação. E quando a gente vai pesquisar sobre oratória no Alto Vale, a referência é Ézio Ricardo. Isso, seu Ézio, deve ter 12 anos, bastante tempo. E foi o meu primeiro curso de oratória, foi a primeira vez que eu tive contato com essa arte, com essa habilidade. E tudo aquilo que eu aprendi com o senhor, em termos de postura gestual, tom de voz, técnicas de conexão com o público, de rapport, eu levo ainda hoje para as minhas apresentações, para as minhas palestras, e inclusive para os meus mentorados também. Então, quero agradecê-lo por esse seu nobre trabalho, tantos e tantos anos, são mais de 35 anos atuando nessa área. Eu diria que 99% das pessoas do Alto Vale que se desenvolveram na oratória passaram em algum momento pelas mãos de Ézio Ricardo, então é uma honra tê-lo aqui. E gostaria que o senhor trouxesse um pouquinho dessa história rica e longeva. Como é que um homem de negócios bem-sucedido, né, na área de formação de condutores, parte para a linha de treinamentos, se apaixona pela oratória? Como é que é isso, seu Ézio? Olha, Guilherme, você acredita a sua história um pouco ao destino, né? Eu acho que você foi predestinado, né? Você também procurou essa oportunidade. Eu lembro você contando que falava sempre que
senhor Rubens ia no Bradesco, no Banco SBC na época. A SBC, um dia eu quero trabalhar na sua TV. Verdade. Sabe? Essas oportunidades, elas se encontram quando tem preparação. Você sempre esteve preparado, você sempre esteve no meio da comunicação, mesmo que seja em pequenos grupos, no meio familiar, como você bem relata. No meu caso foi um pouco diferente. Eu era empresário na área de autoescola, lá em Ituporanga. Em 1986 fui convidado para entrar na Câmara Júnior, hoje JCI, 65 anos em Rio do Sul. E a JCI tem um papel importantíssimo que é formar liderança, aprimorar profissionais para atuar no mercado. E começou um pequeno grupo da JCI Ituporanga a dizer, você é tão falante, mas eu não tinha noção de oratória, de técnica, de respiração, timbre de voz, sabe? Eu não tinha essa noção técnica. Eu falava, e você sabe quem fala bastante às vezes é um chato, nem é um comunicador, né? E fui para o primeiro curso da JCI na cidade de Lajeado, Rio Grande do Sul, onde eu fiz o primeiro curso de oratória como aluno. E eu adorei, daí que cheguei, recebi muito elogio, que mudou meu comportamento, que eu estava fazendo pausa, que eu estava fazendo gestos, que eu estava usando o contato visual para ilustrar a mensagem. Aquilo me empolgou muito. E eu fiz outros cursos e fiz uma especialização muito boa do Reinaldo Polito, que foi um divisor de água na minha vida. Usei muitas literaturas e ali começou a minha vida de oratória. Mas eu conciliava com instrutor de trânsito na Autoescola Motocar. Nós estamos na Motocar fazendo 45 anos. É uma empresa que verdadeiramente nos orgulha bastante. Eu e a minha esposa Janete que a fundamos e hoje ela tem realmente uma repercussão, uma aceitação muito grande no mercado. Eu conciliava. Depois eu fui chegando perto da aposentadoria, os filhos já crescidos, tenho 2 filhos, igual vocês têm, e eles assumiram a empresa, daí eu criei a asa, fui dar treinamentos, verdadeiramente viver disso. E daí eu encontrei o verdadeiro prazer, não do dinheiro que eu ganhava, não dos cachês, embora tenham sido importantes na minha vida. Perfeito. Mas o prazer de servir, de mudar as pessoas. De transformar. De transformar a vida das pessoas para melhor, destravar a comunicação das pessoas, fazer com que elas que estavam dentro de uma zona de conforto, sair dela e protagonizar a sua história. Então a comunicação tem esse poder de abrir portas no mundo todo. Hoje eu vejo muitos políticos no Estado que passaram pelos nossos cursos. Muitos empresários notáveis no nosso Estado passaram pelo nosso curso. Muitos líderes de instituições passaram pelo nosso curso. Isso é um feedback bacana para a alma, né? Sem dúvida. Eu tenho certeza que você, que deu um depoimento a meu favor e eu agradeço, hoje tem centenas de pessoas que dariam esse depoimento sobre os seus ensinamentos e da Grazi. Né? Pessoas que verdadeiramente estavam num estágio mais baixo e você elevou essa qualidade de vida, essa qualidade intelectual, essa qualidade empreendedora, facilitou a vida deles para enxergarem que é possível, assim como você falou para o seu irmão no quarto lá na Irlanda, que era possível participar de um programa da Band, não foi aquele, Verdade. não foi, ele falou, vai dormir, menino. Eu acho Bem que isso falou. mesmo, seu Wesley. Vai dormir. Exatamente isso. Né? Vai dormir. Mas você acreditou. Então, fazer com que as pessoas acreditem nelas, acreditem na possibilidade de você protagonizar a sua história, é o feedback mais maravilhoso que a gente recebe. Quando você falou sobre eu, na sua vida, e eu vendo onde você está, assim, meu Deus, não preciso mais nada para hoje. Que bom. Fico honrado. Você sabe que, certa vez, Warren Buffett, multibilionário americano, foi entrevistado a respeito do seu sucesso. E perguntaram a ele, qual que seria a fórmula mágica? Qual que seria o segredo para alguém conquistar tanto dinheiro, notoriedade e sucesso? E ele disse, olha, no meu escritório você não verá o meu diploma da Universidade Y. Não verá o meu certificado da Universidade X.
O que você verá é o meu certificado de conclusão do meu curso de oratória, o qual eu fiz no Dale Carnegie, à época. Dale Carnegie. Tamanha a importância que ele dá para o desenvolvimento da oratória dele, na trajetória de sucesso dele. Sim. E aí eu te pergunto, senhor, por que a oratória é tão poderosa? Porque existe uma carência muito grande de comunicadores. Na verdade, as pessoas falam, mas nem sempre estão preocupadas em perguntar para si próprias como eu estou chegando, como está chegando a minha comunicação, qual é o efeito dela na cabeça das pessoas que estão me escutando. Existe uma carência de comunicação assertiva, tanto no meio empresarial, quanto no meio social, nas entidades, nas instituições. Essa comunicação assertiva, ela te faz encurtar caminhos, ela te possibilita atalhos, ela evita constrangimentos, ela evita desperdício de tempo e amplia os relacionamentos. Hoje, em tempos atuais, o relacionamento é a chave do sucesso. Saiu recentemente uma pesquisa na revista Exame em que as empresas que estão prosperando e fazendo sucesso são pessoas que se relacionam com o cliente, com o fornecedor, com o cliente interno, com o cliente externo. E isso precisa de comunicação. Sem comunicação você não pode desenvolver esse trabalho dentro da sua organização. Você falou de Dale Carnegie, eu lembro de Napoleão Hill. Napoleão Hill, ele entrevistou 1.000 homens de sucesso por 10 anos. E daí ele perguntava para si próprio o que esses homens têm em comum para fazer sucesso. Daí ele reuniu lá uns 5 atributos que eram fundamentais entre eles, que coincidiam entre eles. No topo está o quê? Boa comunicação. Metas definidas. Metas definidas. Capacidade de relacionar-se bem. Olha só. Gastar menos do que ganha. E cuidar da saúde mental. Esses 5 fatores têm comunicação dentro deles. A comunicação é uma chave poderosa. Você vê muitas pessoas que têm talento, têm conhecimento técnico, mas não conseguem promoção dentro da organização, não conseguem respaldo social de clientes, porque não sabem exteriorizar aquilo que eles sabem. Porque a comunicação ela está pautada, ela está assentada, vocês sabem disso, em 3 pilares fundamentais, que é verbal, a sonorização, o tom de voz, as ênfases, enfim, né? E a comunicação visual. O sorriso fala, o corpo fala. E se você não estiver atento, você desperdiça tempo, você confunde as pessoas e deixa ser mais eficaz. Há quem diga que se optar por se desenvolver na comunicação e oratória, então perderá a naturalidade. O senhor concorda com essa afirmação? Não exatamente, uma época até que sim. Uma época como que eram feitos os discursos, Guilherme? Era segurar a pala do paletó e dar uma tremidinha assim, né? Era gritar, uma eloquência extraordinária. A oratória moderna, essa de vanguarda, essa atual, é mais uma conversação, né? É mais uma conversação. E na conversação entra a naturalidade. Eu trabalho com muitos jovens no oratório nas escolas, já há quase 10 anos para a JCI. Eu sou o mentor principal do oratório nas escolas. Ontem à noite eu ainda estava indo com uma palestra sobre isso. E eu tenho orientado esses alunos a se conectarem com o seu público de uma forma menos eloquente, mais humana, mais visual, mais usando as facetas faciais, sabe? Para se comunicar melhor. E isso tem dado certo. Nós, dentro da JCI, nós temos vários campeões nacionais que usaram esse método e vem dando muito certo. Aquele modelo de oratória que você até dava um pulinho, fazia uma alavanca com os pés, sabe? Fazia o teto tremer, não é mais o ideal. Então, hoje não fica mais engessado. Você pode ser um ótimo orador. Se você acompanhar alguns oradores que tem no cenário nacional, nós temos muitos políticos que são ótimos oradores. Raramente eles gritam, raramente são eloquentes, eles se comunicam, sabe, estourando a quarta parede, que é uma linguagem do teatro, né?
A quarta parede é você citar nome de pessoas, perguntar o que você acha, mesmo que você mesmo responda. Essa conexão com o público ficou diferente. Então ela não te engessa mais. Eu não concordo, mas eu concordei já em uma época atrás. Perfeito. O que muita gente também pergunta é: qual é a diferença entre comunicação e oratória? Não seria isto a mesma coisa? O que muda entre um termo e outro? O que o senhor responderia a esse questionamento? A diferença entre comunicação e oratória? Na verdade, a comunicação é mais interpessoal em pequenos grupos, sentados sem se preocupar muito com o gesto, sem se preocupar muito com a postura corporal. Oratória também é comunicação, só que ela se reveste do que há de melhor no vocabulário, ela se reveste do que há de melhor na comunicação visual, ela tem um papel fundamental de entrar na mente das pessoas, e o orador deveria, eu sempre falo, deveria se preocupar em ser levado para casa. A oratória tem o poder de você levar o orador para casa. O que é ser levado para casa? É você sair pensando, nossa, o que ele falou foi extraordinário. Nossa, né? É muito lindo. Como foi bom escutar. Vocês viram a postura corporal dele? Que palestra fantástica. Isso é ser levado para casa. Eu sonho em ser levado para casa todos os dias, né? Na cabeça das pessoas. Quando você dá um depoimento a meu favor, porque você me levou para casa. Isso é o famoso orador memorável, que é aquele que fica presente na memória de quem estava na sua palestra. Você deixa uma mensagem tão forte, de uma maneira tão eloquente, tão marcante, que talvez anos mais tarde, a pessoa, numa conversa com amigos, ela vai dizer, pô, eu estava numa palestra lá na cidade tal, no ano tal, e o palestrante falou exatamente isso. Pô, me marcou uma frase que ele trouxe, que foi a frase... E aí ele traz a frase. Ou seja, pro resto da vida, esse palestrante estará morando na cabeça, na memória daquela pessoa. E às vezes surte um efeito extraordinário, né, Grazi? Quantas pessoas que não mudam a sua vida por uma palestra, por um livro, por um curso. Não é verdade? Transformação da vida das pessoas, né? Eu, por exemplo, eu li o livro de Napoleão Hill, A Lei do Triunfo. Eu li 2 vezes, são 800 e poucas páginas. Mas o que mudou a minha vida, aquele livro, eu achei ele extraordinário na época, porque na época existia uma escassez de material, de conteúdos, nesse sentido. Hoje você tem, todo respeito, na podcast igual essa, tem todos os dias em vários lugares, né? Então você hoje tem mais material. Quando eu fiz meu primeiro curso, eu viajei muito, sabe? Hoje você... Não era tão simples encontrar conteúdo de novo. Eram caros e distantes, né? Eram caros e distantes. Mas quando você está disposto a melhorar, você vai atrás. Quando você vai atrás e sente melhor, tem consciência disso, você busca mais. Porque a ignorância é muito confortável, né? Sabe? É gostoso ser ignorante. Você não se preocupar, nem saber se o papo foi escolhido, né? Sabe? Nem saber se o papo é americano, não? Sabe? Isso é gostoso, é confortável. A zona de conforto é boa. Só que, como diz Mário Sérgio Cortella, né? Ostra na zona de conforto não produz pérolas. Se nós analisarmos todos os sucessos que as conquistas que tivemos, talvez até quando você começou a namorar a Grazi, né? Dando um exemplo bem presente. Você saiu da zona de conforto, você deu um passo. Você deu um passo para que isso acontecesse. Não ficou muito no acaso. Quando você diz que se comunicava entre os seus familiares, né? Isso é um talento. Você tem esse talento, nem todos têm, de se comunicar. Mas você deu vários passos até chegar aqui. Quando você atende o dono da RBA e você fica falando para ele, eu gostaria de trabalhar na tua TV. Isso são sair da zona de conforto. Você poderia atender, muito obrigado, bom tê-lo aqui. Né? Então, olha, daí eu fico pensando, Guilherme, Grazi, a responsabilidade que nós temos, né? Porque nós moldamos pessoas. Nós direcionamos pessoas. Sem dúvida. Não é? Então mentoramos pessoas. Então mentoramos pessoas. Então nós precisamos
saber a responsabilidade que é a oratória pública, especialmente na condição de professor que somos. Eu sempre penso isso, nossa, tem coisas que eu queria dizer, mas eu não falo. Tem coisas que eu falo, mas me arrependo. Não deveria ter falado naquele público. Tem piadas que eu conto e depois eu me arrependo de ter contado. Eu tenho me policiado muito sobre isso, tenho melhorado muito a minha didática com esses cuidados. Porque eu sei que tudo na cabeça do aluno serve para alguma coisa. Serve, é igual eu vejo muitos criadores de conteúdos opinando, né? Opinando sobre assuntos polêmicos, técnicos, pesados. Gente, isso norteia nossos filhos. Sem dúvida. Isso norteia uma responsabilidade que eles não estão tendo. Eles falam coisas que estão absolutamente erradas. Mas falam e os nossos filhos, legal, o que o pai está falando não tem nada a ver. Portanto, tem que fulano de tal falou, sabe? Então é uma responsabilidade muito grande. E acaba influenciando não só os filhos, mas os adultos também. Os outros que não adultos sabem também diferenciar, né, a verdade do que realmente faz importância para sua vida. Isso é referência, né? Falando justamente sobre o poder da oratória, essa ferramenta tão poderosa. Eu costumo, inclusive, fazer uma provocação nas minhas redes sociais, que é a seguinte: pense nas 3 pessoas de maior sucesso profissional que você conhece. E agora, reflita sobre o que essas 3 pessoas têm em comum, além do dinheiro. Eu posso apostar que todas elas se comunicam bem. E aí a pergunta é possível desenvolver a comunicação? Ou esse negócio é dom, seu Ézio? Olha, Guilherme, eu tenho certeza que a oratória é digna de ser treinada, de ser aprimorada. Há pessoas que nascem com um pouquinho de habilidade verbal, são falantes, mas não significa que sejam bons comunicadores. A oratória, quanto mais você treina, mais assimilação, mais calma você terá, mais confiança terá. Quem tem calma, tem confiança, faz pausa, acerta o tom de voz, se escuta nos microfones, nas caixas de som, consegue comunicar-se visualmente com o seu público, não faz ruído nas pausas, usa melhor acentos, usa o que nós chamamos de charme da oratória. Charme da oratória é você falar para um público aqui de lado sem perder o microfone, é você fazer uma pausa com esse gesto, olhando para o público, para criar expectativa no público e depois soltar a frase. Essa oratória precisa ser treinada, você não nasce com ela. Você nasce com habilidades de comunicação, falar entre grupos, sem formular formalidades, sem conhecimento técnico. Mas até que um bom curso de oratória, você olhará para trás e verá, meu Deus, aonde eu vim e onde eu estou. Cria um diferencial extraordinário. E inclusive, eu gosto sempre de trazer a ideia de que, por mais que pareça um contrassenso, e por mais que talvez até seja uma afirmação polêmica, mais importante do que o que se fala é como se fala. E isso foi comprovado, eu diria, por um estudo profundo, minucioso, feito pelo professor emérito da Universidade da Califórnia, Albert Mehrabi, que trouxe o seguinte espectro em relação à comunicação. O estudo dele buscava identificar o que o outro interpreta da sua comunicação. O que leva para casa. O que ele leva para casa. Então, qual é a conclusão que ele está tirando ou como ele tira conclusões da sua comunicação? E ele descobriu que 55% está na sua comunicação corporal, na sua expressão corporal, que envolve expressão facial, que envolve a roupa, que você decidiu usar, o corte de cabelo, a barba, a maquiagem, no caso das mulheres. Tudo isso, 55% da interpretação que o outro faz da sua comunicação está na sua expressão corporal. 38% está no tom de voz. Veja só. Som que você emite. E apenas 7% nas palavras.
Só 7% nas palavras. E aí eu refleti muito sobre isso, porque num primeiro momento, quando você é impactado por essa informação, você pensa, não é possível, né? Como assim? 7% apenas nas palavras? Mas peraí, o que eu falo é muito mais importante do que como eu falo. E aí refletindo, eu vi um vídeo no Instagram curiosíssimo. O vídeo é simples. Ele se passa num subúrbio do Rio de Janeiro, uma viela, e nessa viela existe uma barraca de hot dog. E é um vídeo completamente caseiro, feito por alguém ali na rua. E de repente aparece uma pessoa gritando. Essa pessoa entra na cena, gritando, quem é que fez esse hot dog aqui? Quem é que fez esse hot dog aqui? Todo mundo se assusta, as pessoas começam a ficar apavoradas, e o cara da barraquinha de hot dog começa a querer se encolher, se esconder, começa a querer sumir, começa a querer fugir. Era uma pessoa forte, a pessoa que estava questionando. Quem é que fez? Quem é que fez esse hot dog aqui? E daqui a pouco o rapaz, com muito medo, com muito receio, o dono da barraquinha de hot dog se apresenta e fala assim, olha, sou eu, fui eu. E aí, então, o rapaz que antes gritava diz, irmão, queria te agradecer porque foi o melhor hot dog que eu já comi na minha vida, irmão. E aí o pessoal cai na gargalhada, o dono da barraquinha respira fundo, aliviado, né? E o vídeo acabou viralizando. E aquilo para mim deixou muito claro que o professor Albert Mehrabian tinha razão. O tom de voz que aquele rapaz trouxe, um tom alto, um tom agressivo, a imposição corporal que ele fez, indo pra cima, querendo saber quem tinha feito aquele hot dog, fez com que o dono da barraquinha de hot dog tivesse a seguinte interpretação, esse cara odiou meu hot dog, esse cara quer me matar, e é melhor eu sumir daqui, porque senão eu tô ferrado. Ele interpretou tudo isso com base em 2 pontos, tom de voz e expressão corporal. Expressão corporal. E como seria se ele tivesse falado, quem fez esse hot dog? É a mesma frase. Quem fez esse hot dog? É a mesma interrogação, a mesma pergunta. Só que falado de 2 formas completamente diferentes, geram interpretações completamente diferentes. É, por isso que tem que se preocupar com ênfase, timbre de voz, sabe? Porque a dicção, porque são elementos fundamentais da oratória. Quando você pratica uma oratória e você não se cuida com esses detalhes, você vai realmente levar só 7% das palavras. Eu falo com meus mentorados do oratório nas escolas, tá me dando muito prazer, sabe? Aliás, é um projeto extraordinário, né? Extraordinário. Parabéns a JC. E esses meninos, essas meninas chegam muito inseguros e a gente tem que passar para eles uma segurança, uma esperança e o conhecimento técnico. E ele diz assim, mas olha o meu conteúdo, professor, você não se preocupe com conteúdo. Eu já fui jurado muitos anos, eles, no meio do seu discurso, para frente de lá, já esqueceu o que você falou para trás. Ele vai te avaliar por como você passa aquilo que veio passar, como você diz aquilo que quer dizer, usando a regra dos 55% para a comunicação visual. Eles querem saber como é que você olha o público. Como é que você se conecta com o auditório? Como é que você fala que tem uma montanha, se o seu braço vai levantar? Como é que você fala de um lago com águas cristalinas, se você vai limpar a água? Como é que você fala quando era pequeno, se o seu gesto vai falar, vai contemplar, vai reforçar, sabe? E eles querem saber do teu tom de voz. Como é que você vai colocar ênfase? Onde é que você vai colocar a pausa? É isso que será avaliado, muito embora o conteúdo seja importante. Mas os anais da história da oratória, os grandes oradores, eles ganhavam um conceito social porque sabiam dizer aquilo que queriam dizer. E se você analisar comigo, muitos oradores, às vezes, com um discurso mediano, bem expressado, vale mais do que outro, com uma gramática extraordinária, muito bem estruturado, mas todo lido, sem olhar para a plateia, o mesmo tom de voz, fica marcado é outro. Então é importante você ter essa congruência, né, de palavras, melodia da fala, que é o tom de voz, e a comunicação visual,
que passa pelo gesto, a postura corporal, sabe? Tudo isso contempla uma boa comunicação. Uma dúvida que sempre surge é como eu devo me vestir? Qual deve ser a minha comunicação visual em relação ao meu look? Quando eu vou num evento, quando eu vou participar de um grupo de networking, ou quando eu vou ministrar uma palestra. E eu costumo dizer que o ideal é que a sua comunicação visual ela esteja de acordo com o público ou com a ocasião, com o evento. Então, por exemplo, se eu vou dar uma palestra de comunicação e oratória para jovens do terceirão, naturalmente, eu vou com uma calça jeans, um tênis, talvez uma camisa básica, porque eu não quero parecer o pai deles lá. Eu quero me parecer com eles lá. Agora, se eu for dar uma palestra na OAB para juízes e magistrados, terno e gravata. Traje completo, até o vocabulário muda. No entanto, veja, se eu sou um médico e eu vou dar uma palestra sobre medicina para o público do terceirão, nesse caso, eu recomendaria que você se vestisse como um médico se veste, que você fosse com a fantasia, entre aspas, do médico. Porque é a ocasião que pede. Você está lá como um médico para falar de medicina. Se eu, como médico, vou dar uma palestra de medicina, chego no terceirão de tênis, de calça jeans, eu desconstruo o propósito do negócio. Então, eu sempre preciso observar isso. Qual é a ocasião e qual é o público. E aí, você identificando isso, você consegue alinhar melhor o seu traje e o seu visual. Guilherme, eu nem sei se eu devo falar alguma coisa, mas muito bem defender. Você fez uma leitura extraordinária. Tem uma frase que eu gosto que diz assim: a roupa não faz o monge, mas dá muita credibilidade ao monge. Muito bom, muito bom. É a verdade. Uma vez eu fui convidado para participar de um curso fora do estado e o palestrante era sobre uma resolução do CONTRAN. E eu ia depois reproduzir e compartilhar com colegas de autoescola após aquele curso. E o palestrante estava vestido com uma calça jeans e ele usava uma camiseta de uma grife. E ele ficou num hotel muito bonito o sábado inteiro com aquela camiseta que estava escrito nas costas, assim, ó, Fidodido, era o nome da grife. Eu não lembro nada do que ele falou da resolução. Você lembra dessa marca, Fidodido? Eu usava quando eu era criança essa marca. É da época do Hot Wheels. Eu não lembro nada do que ele falou, mas eu nunca esqueci o diabo do Fidodido. De tanto que eu li aquilo nas costas dele, sabe? Então, ter esses cuidados. Olha, se é um evento que requer uma roupa mais formal, vá mais formal. Se requer informalidade, vá com informalidade. Você foi fantástico no que você falou. É mesmo assim. Agora, você tem que se perguntar com que roupa que eu vou. Sem dúvida. Extremamente importante. Você vai usar uma palestra de sucesso e você vai descuidado, sabe? Aquelas calças rasgadas, sabe? Camiseta rota lá sem ter passado. Não passa credibilidade na sua mensagem. E há quem diga, eu sou assim mesmo, esse é o meu jeito, eu não vou mudar, quem quiser gostar de mim, que gosta de mim do jeito que eu sou, a roupa que eu gosto de usar é essa e ponto final. Tudo bem. Você é livre para fazer a escolha que você quiser. Tudo tem um preço. Agora, tudo tem um preço. Não exija que as pessoas te respeitem dessa forma. Não exija. Então as pessoas são preconceituosas. A gente precisa entender que o pré-julgamento, o preconceito que as pessoas fazem é um instinto, é um mecanismo de defesa do cérebro. Sim. É um mecanismo de defesa. Eu justamente faço um pré-julgamento das coisas para que eu consiga antecipar algumas situações. Então, isso me deixa à frente do tempo. É um mecanismo de defesa. Imagina se eu, lá no tempo das cavernas, não pré-julgasse as coisas. Não, aquele bichinho ali é um bichinho manso. Eu não preciso me preocupar com ele. Eu posso chegar perto e até tentar fazer carinho. Pronto, já era. Então eu premeditava as coisas. Eu olhava para aquele bicho e falava, esse bicho pode me matar. Mesmo que não, mesmo que fosse um bicho manso. Mas eu não vou me aproximar, eu vou me manter longe dele porque isso vai preservar a minha vida. É assim ainda hoje.
E a gente precisa entender que o mecanismo cerebral, a gente não tem controle sobre ele. Então, use-o a seu favor. Seu favor, é igual a pessoa que diz, o que eu tenho para dizer eu digo na lata, quer se ofender, se ofenda. Quem tem o que dizer e diz na lata o que ele é, um bom comunicador ou um idiota? Um idiota. É um idiota, seguramente é. Porque o convívio social estabelece não ofender as pessoas. Exatamente. Polidez, educação. Polidez, educação. Então, se comunicar bem não é dizer o que tem para dizer na lata em qualquer lugar. Eu sempre, quando eu trabalhava com atendimento e público, espírito de equipe, eu falava, o elogio, se possível, vir em público. O chão de orelha, se possível, em particular. Muito bom isso. E o tom de voz do 38% da pesquisa, ele está em quase toda a comunicação. Assim como o aspecto da comunicação visual, você lança uma placa publicitária, um frontline. Né? Se você entende dos 3 fundamentos da comunicação, você melhora ela, torna ela mais eficaz. Sabe? Então, é importante, a comunicação, ela está em todos os lugares. Né? A neurolinguística trouxe uma roupagem muito interessante da comunicação, né? Que é o sinestésico, é o visual, sabe? O auditivo. Você tem que trabalhar para esses 3 elementos. Né? Saber usar isso é maravilhoso. Saber usar é maravilhoso. Maravilhoso. Então, a comunicação é muito complexa. Você acaba conversando com todo tipo de público com essa técnica. Você conecta com todo mundo. Sim. Não deixa ninguém de fora. Sim. Se você tem no seu público uma maioria sinestésica, você não sabe disso. Mas tem lá uma maioria sinestésica. E você não faz uma dinâmica, você não estimula toques entre o público, o pessoal se abraçar, o pessoal se cumprimentar. Né? Isso já tá deixando... Conforto da cadeira, conforto do ambiente, o ar-condicionado. Sinestésico logo reclama, tá muito frio, tá muito quente, ou falta ar, não sabe? Então você tem que se preocupar. Isso tudo é comunicação, Guilherme. Né? Quando eu cumprimento você com as pontas dos dedos, se você é sinestésico, eu perdi você. Muito bom. Eu construí um muro. Certo? Se você não é sinestésico e você é visual, e eu olhei nos teus olhos, ainda eu mantenho você. Eu perco um pouco de credibilidade aqui, mas ganho porque a tua predominância é visual. Então eu olhei nos seus olhos, estabeleci um elogio, sabe? Estabeleci uma associação sua a alguém importante. Isso tudo é comunicação. Há pessoas que pensam que comunicação é oratória apenas. Oratória é um braço da comunicação que estabelece outro tipo de comportamento. Um pouco de formalidade, um pouco de eloquência, um pouco de capricho no vocabulário, um pouco de estudo do público, estudo do tema. Perfeito. Sabe? Esses são os conceitos que, segundo Cícero, acompanham a oratória. E o equilíbrio das coisas. Se você pega Aristóteles, ele fala assim, né, como é que você não fala, ele deveria ter falado. Ele é só, o prestígio está no meio, o valor está no meio, sabe? O maior valor está no meio, está no equilíbrio. Você tem que ter equilíbrio, dá equilíbrio para a sua comunicação. Aí você vai ter seguidores. Não estou falando de seguidor virtual. Aquele cara que te leva para casa. Estamos recebendo o seu Ézio e eu não estou falando muito porque tá lindo de acompanhar esses dois falando de comunicação e oratória. Eu estou aqui no meio de 2 mestres e eu fico apenas observando, porque eles conseguem utilizar todas as técnicas e também com muita naturalidade. É isso que é muito impressionante. É a comunicação verbal, mas a não verbal está se sobressaindo. Talvez você, ouvinte, não consiga fazer esse acompanhamento, mas eu que estou aqui presenciando, é maravilhoso. Como é admirável quem sabe realmente se portar, quem sabe se comunicar de uma forma linda como vocês dois. Então, de parabéns, e eu só estou observando, gente. E o que dizer dessa comunicação maravilhosa aí, seu Ézio? Grazi, ó. Grazi está extraordinária, está voando também. Tá voando, rapaz. Obrigado, Grazi. É de fato admirável. Eu estou aqui só namorando, só olhando. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Parabéns mesmo.
Seu Wesley, eu gostaria de trazer um pouco nesse último bloco sobre o mercado de palestras. Porque muita gente pensa, não, eu sou médico, eu sou dentista, eu não sou palestrante. Palestrante é palestrante. E, na verdade, qualquer pessoa pode se aventurar no mercado de palestras falando sobre a sua especialidade, sobre a sua expertise. O quanto o senhor entende que a palestra pode até mesmo trazer benefícios para a profissão, para o profissional, para a área profissional da pessoa, talvez aumentando o nível de autoridade, de valor que essa pessoa tem? Olha, Guilherme, quando você é instrutor e prepara o conteúdo de um curso, você tem muitos assuntos a serem contemplados nesse conteúdo. Quando é uma palestra, você ajusta ela para o público e escolhe o que há de melhor para ser dito, usando uma certa empatia, o que será que meu público precisa, o que eu devo dizer e como eu vou dizer aquilo que eu vou dizer. A palestra tem esse papel de trazer reflexões, fazer com que as pessoas saiam pensando, saiam predispostas a mudar, a melhorar. Então eu acho ela fundamental nas empresas, nas organizações, em qualquer área da sociedade. A comunicação tem um poder extraordinário também para quem escuta. Se souber escutar, se souber colocar em prática, porque os palestrantes, geralmente, eles usam o que há de melhor naquele momento, né? Porque eles têm um tempo muito limitado. Eu tenho um curso de 16 horas. E esse curso eu transformei ele numa palestra de 1 hora. Então só trouxe o filé. Só o ouro. Só aquilo que é importante dizer. E daí ela tem um papel de transformar as pessoas. Mas somente uma palestra não resolve. Você tem que buscar outras literaturas, outros conhecimentos, né? Para que você crie, como eu posso dizer, além do conhecimento, crie sabedoria. Porque essa sabedoria, ela te evita muitos acidentes e muitos incidentes. O que é a diferença do conhecimento? Se você sabe que o tomate é um fruto, isso é conhecimento. Mas você não deve colocar ele numa salada, numa salada de frutas, isso é sabedoria, né? É diferente do conhecimento. Muito boa essa analogia. Tomate é um fruto, mas se botar ele numa salada de fruta, estraga. Então, isso já é sabedoria. Quando você está preparado para a palestra e prepara o público para receber a sua palestra, os efeitos são magníficos, positivos. Quando eu comecei a trabalhar com palestras, eu fiz um curso de palestrante e eu recebi dois tutores que me acompanhavam. Um de Lajeado, Rio Grande do Sul, e outro do Campo dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Um dia eu estou ministrando uma palestra e um deles me fala assim, ele me chama de Ricardo. Ricardo, você já assistiu o filme Sociedade dos Poetas Mortos? Eu falei, jantando, aham. Ele parou de mastigar e ficou me olhando. E eu fiz assim para ele, e que é a nossa linguagem de homem, né? O que é, cara? Ele falou, com que olhos que você viu? Excelente pergunta. Eu falei, com esses que a terra haverão de comer. Ele falou, não, volta lá, aluga a fita, não era assim, né? Aluga a fita, assiste de novo e me passa um relatório de 30 páginas. Putz, odiei ele, né? Mas fui assistir o filme, assisti 2 vezes, e aí a minha didática se transformou. A minha vida como profissional na área de treinamento tornou-se outra, mediante o que eu assisti. Mas eu assisti com olhos de palestrante. Muito bom. Nós, palestrantes, temos que abrir os olhos do nosso público, para que eles busquem literatura, busquem conhecimentos, que ingressem em outros cursos, que volte para a faculdade, que volte para a escola, que volte a estudar, que saia da mesmice, que pare de consumir tanto lixo virtual, né? Comece a melhorar a sua vida de dentro para fora. Gere um comprometimento com o crescimento. Existe uma ferramenta da era da qualidade total, ela é japonesa, que chama-se Kaizen.
papel do Kaizen é que você hoje seja melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Esse crescimento contínuo é que te dá o melhor hotel para te hospedar, que dá o melhor carro para você dirigir, dá a melhor casa para você morar, que dá o melhor posto profissional na sua atividade, mas tem que abrir os olhos para isso, tem que enxergar isso. E o papel da palestra é esse, abrir os olhos do seu público. E a habilidade de falar em público com esta capacidade de abrir os olhos de quem está te assistindo, ela te leva para oportunidades inimagináveis. E muitas vezes nem sempre a pessoa mais capacitada tecnicamente é aquela que vai ser alçada ao maior posto, mas sim aquela que tem a maior habilidade de se comunicar. Um exemplo claro que nós temos disso é a política. Quantos e quantos políticos estão em um cargo importantíssimo de liderança e nós sabemos que não deveriam estar lá. Mas estão porque têm a capacidade, a habilidade de, quando se colocam diante de uma multidão, encantar de tal maneira que as pessoas simplesmente vão lá e, na hora de digitar um número na urna, digita o número daquela pessoa. Até da área religiosa isso acontece. Eu tenho um conceito de oratório, me permita, Guilherme, tem um conceito de oratório que eu gosto muito. Paulo Stravinsky, é um colega de profissão nossa de Curitiba que me ensinou ele. A palavra oratória, imagina a palavra oratória. É uma oração feita por um ator com o objetivo de agradar, oratória. Se você... O-R-O, oração. O A-O-T-O-R, ator. E o ria no final. O que eu quero dizer isso? Que oratória você tem que ter um pouquinho de personagem artística em você. Nós tivemos 2 candidatos na última eleição para presidente, e eu não estou aqui levando política para o assunto, mas é notável a diferença do presidente Lula falando para o presidente Bolsonaro. Sem dúvida, sem dúvida. Não há dúvida nenhuma que o Lula consegue se conectar melhor com o público. O jeito, não estou dizendo que ele fala a verdade, o jeito dele falar, estou dizendo que ele mereceu estar ali, mas o jeito dele falar... Não, inegavelmente ele domina a arte de falar em público. A arte de persuadir. De persuadir, ele domina, inegavelmente. O Bolsonaro, que talvez seja uma pessoa até mais sincera, mas a sinceridade com que ele passa torna-se uma oratória violenta. Sabe? Um tom mais agressivo. Agressivo. Alguns gostam, outros não. Perfeito. Né? Você, se me permita, eu conversando com alguns religiosos ontem, que é da minha relação, eles me falavam que a escolha do Papa Roberto afunilou pelos bons discursos que ele ministrou no conclave. Olha só. Olha, oratória lá no conclave foi fundamental. Lógico que não só isso, né? Mas já estava uma tendência pela plataforma de governo que ele apresentou, pela visão que ele tinha. Foi um critério de desempate. Sim, pela visão que ele tinha da Igreja Católica, por ser aliado a Francisco, que foi um papa que mexeu com muitas estruturas, e eu acho que a igreja precisava disso. Aí ele dá um discurso maravilhoso e descarregaram votos nele. Foi surpresa até para o mundo. Se você conversa com as pessoas, foi uma surpresa o nome dele. Mas ele construiu isso por boa comunicação. Você viu que a própria apresentação dele lá na janela do Vaticano, né, ele falou mais que todos os papas da história. Falou em 5 línguas, ele é um poliglota. Sabe, essas coisas, isso é comunicação. Será que para ele aprender 5 línguas caiu no colo dele? Claro que não, ele correu atrás, saiu da zona de conforto, se matriculou, sabe, estudou e leu livros à noite, mesmo com sono. Quer aprender oratória? Eu sempre digo, você quer aprender a oratória, quer aprender a se comunicar bem? Primeiro é um compromisso de dentro para fora. Pare de odiar a oratória. Ponto. Se apaixone por oratória. É maravilhoso. Vá buscar conteúdo. Vá compreender o benefício da oratória na sua vida.
e você verá que valeu a pena cada esforço. E que você vai encontrar desafios. Só que é mediante a esses desafios que você vai se aprimorar e se desenvolver. Como em tudo na vida, na oratória, não será diferente. Gente, nós infelizmente chegamos ao fim do programa Fala Mais de hoje. Um programa realmente que marca a história desse programa. É um tema que nós queríamos muito trazer, obviamente, e não pensávamos em outra pessoa que não o mestre Ezio Ricardo. Obrigado pela sua presença hoje. E, por favor, deixe as suas redes sociais, como as pessoas podem conhecer mais sobre o seu trabalho. Obrigado a você. Eu estou muito feliz, viu, Guilherme, nessa participação. Espero ter contribuído, ter sido claro, didático, né? Grazi. Foi. Muito. Que bom vê-los juntos trabalhando. A minha mulher trabalha comigo desde sempre. Nós estamos fazendo agora 50 anos de casado, né? E ela, desde que eu comecei com treinamento, ela que faz meus slides, ela é pedagoga, ela que confere, ela que dá opinião. É muito bom vê-los trabalhando junto, me lembrou quando eu comecei. Eu estou muito feliz de estar aqui, agradeço muito essa oportunidade ao pessoal de casa. Muito obrigado, assista, acompanhe Guilherme Reginato, vale a pena, sempre traz conteúdos maravilhosos, vale a pena assistir. E eu diria que a comunicação é a chave poderosa para que você lidere, assuma cargos de liderança, prospere na vida, arrume amigos, arrume amores, mantenha os amores. Sabe, tudo passa por esse relacionamento que exige comunicação. Muito obrigado. Obrigada, Ezio. Grazi, deixa por gentileza o seu @, o seu Instagram, e obrigado mais uma vez pela sua presença, ilustre presença aqui conosco. Ilustre presença. O meu @ é Grazi Bonfante, você pode me acompanhar lá no Instagram. E mais uma vez, obrigada, seu Ezio. Obrigado por essa aula que vocês deram hoje. Estou muito feliz e com certeza saio daqui aprendendo. Assistindo, aprendendo. Muito obrigada. E já tá dando show. Vocês combinaram isso? Ela tá dando show, seu Ezio. É natural, seu ela tá dando show. Uma pessoa que é mais introvertida, quando a gente está diante de pessoas que têm essa habilidade e que procuraram se desenvolver ainda mais, é maravilhoso. Eu fico deslumbrada. Obrigado. Realmente é maravilhoso. E a você, muito obrigado pela sua audiência. Nós voltamos na semana que vem com mais um programa Fala Mais. Se você quiser acompanhar no Instagram, @gui.reginato. Eu aguardo você, será um prazer ter você lá. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Valeu.